Então, irmãos, essa é a parte 2 do vídeo. Alguns assuntos sobre calvinismo, sobre como ler a revelação do Novo Testamento. É um vídeo prático para quem conhece as duas casas de Israel, mas também uma defesa da fé, uma defesa do Evangelho. Então vocês viram que seria impossível calvinistas se assentarem no tribunal de Cristo porque haja injustiça pela frente. E eles falam que isso é justo. Uma pessoa que poderia ter sido salva, não é porque Deus viu ela fazendo boa obra que vai salvar e viu ela fazendo má obra que Deus não vai salvar, porque a salvação vem de Deus e não do homem, e o homem não faz nada, quem faz é Deus, e depois que Deus escolheu essa pessoa antes da fundação do mundo, aí sim essa pessoa vai fazer alguma coisa de bom, porque Deus pôs ela para fazer o bem e outros para fazer o mal. Amei Jacó, de Esaú, enfim, Romanos 9, torcido até o fim. Se a epístola de Romanos fosse uma roupa, não daria mais para usar, porque seria tão torcida que não teria mais como usar. Ia rasgar a roupa. Então é isso daí. Assim que eles vão julgar o mundo, que eles iriam julgar o mundo se caso se assentassem no tribunal para julgar a igreja de Deus. E dizer que isso é justiça de Deus, com certeza esse pessoal sofre de uma doença que eu chamo de distúrbio mental. E a palavra fala, ai daqueles que olham para o doce e dizem é amargo. E olha para o que é amargo e diz é doce. Que pega o bom e transforma em ruim, e o ruim transforma em bom. Ai desses. É doce isso? Você é pior. Era um cara que não presta para nada, não prestava para nada, né? Como alguns dizem, depravação total. Deus salvou você. E aí seu pai e sua mãe, que nem eram tão depravados como você, ou só seu pai, ou só sua mãe, ou seu irmão, tanto faz, não são todos numa família que vão se salvar. Deus podendo salvar eles, não quis salvar, porque Deus colocou um tropeço na vida deles e não no seu. E isso não tem explicação, porque você só vai entender isso no tribunal de Cristo, não sei como, mas os calvinistas dizem que vocês vão entender isso lá no tribunal. Não dependeu das suas boas obras, porque Deus não olha isso. Não dependeu das más obras que você foi rejeitado por ele, não. Dependeu unicamente de que ele é misterioso e poderoso e soberano e tudo isso daí que você escuta. E fica satisfeito com isso porque você é barro, não pode questionar o oleiro, etc e tal. Aquela coisa, aquela monstruosidade que tiraram de Romanos 9. E isso é justo, isso é bom. Isso é bom, né? É bom porque você se diz o eleito. Agora, e se fosse você no lugar do outro? Como é que você vai amar o seu próximo como a si mesmo, sendo que você não desejaria isso para o seu próximo? De maneira alguma. Como é que Jesus vai falar para você amar o seu próximo como a si mesmo, se você não deseja isso para o seu próximo? Nem Deus amou o seu próximo como a você mesmo. Se ele amasse, ele salvaria a pessoa que poderia ter sido salva, mas não foi, porque ele é poderoso para salvar, e ninguém pode resistir à salvação dele. Como é que ele manda você amar aquela pessoa se ele não amou? Se tem uma das doutrinas que Jesus vomita da boca é o calvinismo. Essa é uma das doutrinas que ele vomita da boca, porque dá nojo isso daí. Voltando na palavra agora. Quer dizer, o que eu estava falando tá na palavra também, mas era outro assunto que agora Pedro vai mudar um pouquinho do assunto, coisa mais profética aqui. Verso 9. Olha o que Pedro fala para a igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É um texto que está em Êxodo, que Deus falou para as 12 tribos de Israel, vocês serão nação minha, povo eleito, separado de todos os outros povos. Pedro, um judeu, aplicando esse texto para a igreja. O que Pedro tinha na mente? O que Pedro tinha na mente de catar um texto que foi falado para as 12 tribos e aplicar para a igreja? Ele vai mostrar o que ele tem na mente aqui, mas as pessoas não conseguem ver. Primeiro, porque não lê. Segundo, porque lê e não entende, porque ficam presas em textos como esses que eu falei aqui atrás, né? Usando Pedro para sustentar o calvinismo, Paulo e tudo mais. Terceiro, porque não consegue
conectar as palavras. De onde? As palavras de Pedro com as palavras dos apóstolos. De onde Pedro tirou isso? De onde ele tirou a aspersão de sangue? De onde ele tirou casa espiritual, etc. e tal? Não consegue. Verso 10. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aqui está a prova. Aqui está a explicação do porquê Pedro disse que vocês agora é uma nação eleita por Deus, separada. Pedro está explicando a razão do porquê ele catou o texto aplicado para as 12 tribos, para a casa de Israel e jogou aqui para a igreja. Mas como que as pessoas leem esse texto? Quando leem, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro está falando, lembra que vocês não eram povo, agora vocês são povo. Luiz, você está repetindo o que está escrito, mas é assim que eles leem, somente repetindo o que está escrito. Gentios, vocês não eram povo, agora vocês são igreja. Israel, se converter à igreja, também passa a ser povo de Deus. Se não, é o Israel lá do Oriente Médio. Tem que ser a igreja de Deus. Alguns calvinistas ainda são mais, falam de maneira melhor que não existe Israel e igreja, que é um povo só, a igreja é a continuação de Israel, que o Israel de hoje é a igreja de Deus. Até aí tudo bem. Mas conhecendo o que Pedro está falando aqui, muda toda a história. Ainda que chegando em Apocalipse, olhando para os 144 mil, primícias para Deus, e compreendendo que aquilo é uma totalidade do povo de Deus, 12 vezes 1000, ainda que tendo essa parte correta, eles não compreendem qual foi o plano desenvolvido por Deus para chegar nesse desfecho. Então esse desfecho não é um desfecho total. Não compreende muita coisa. E compreendendo porque eles são apresentados como primícias, aí Deus vê que sinalizou as festas. Viu o Cordeiro no Monte Sião com 144 mil que são primícias para Deus. Todas as festas estão aí. O que Pedro está falando aqui no verso 10 é Lo-Ami e Lo-Ruamá e Jezrael, os 3 filhos de Oséias em Oséias 1. Pedro está tirando isso daqui das promessas feitas à casa de Israel. Deus fez promessas às 2 casas de Israel, que são promessas feitas primeiramente a Abraão, Isaque e Jacó. O que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, ele começa a prometer com mais ângulo, com muito mais coisas para as 2 casas de Israel. Pelas palavras dos profetas e apóstolos já no Antigo Testamento. E tudo isso ia ser compreendido e ensinado para a igreja no tempo do Novo Testamento. Então o que as pessoas enxergam é que Cristo veio para o que era seus, os judeus, as 12 tribos, nem compreenderam o que aconteceu com as 10 tribos, a divisão do reino e tudo mais, veio para o que era seus, os seus não quiseram, então Deus falou agora, então eu vou para os gentios, já que eu tinha alguns versos no Antigo Testamento falando da salvação dos gentios, prometi para Abraão que ele seria pai das nações, agora eu vou para os gentios então. Eles não me quiseram, eu vou para os gentios, e eu vou deixar a última semana para tratar com o meu povo. Aí já não há os calvinistas que creem assim, Os calvinistas são pós-tribulacionistas. Mas outros já creem assim, Deus deixou a última semana para tratar com o povo dele. Mas é assim que eles enxergam o evangelho. E Deus poderia ter feito assim, nessa simplicidade não da simplicidade do evangelho, aquela expressão que Paulo usa, mas tão simples assim. Mas Deus não fez assim. O que Deus fez é muito mais precioso do que isso. Então o que Pedro está falando aqui está em Oséias 1. É algo que envolve a entrada dos gentios no reino de Cristo, através da casa de Israel, das promessas feitas à casa de Israel, sendo unificada com a casa de Judá, tendo sobre elas uma só cabeça e eles subindo da terra. Porque grande é o dia que Deus semeia. É isso que Pedro está falando aqui. E uma vez que esses gentios entendem, porque começa aqui, todo o processo da salvação de Deus, da restauração do reino, aí Pedro pode falar o que falou no verso seguinte. Verso 11, amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões, as paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro está escrevendo para a igreja e fala, olha, tenha boas obras, bom procedimento entre os gentios. Está escrevendo para os gentios, não está? Sim, mas ele está falando aqui para os gentios
que eles agora são casa de Israel, unificados com a casa de Judá, formando o Israel de Deus, agora eles estão separados das nações. Isso explica o verso 10. Agora vocês são povo, nação eleita, povo sacerdotal, realeza. Agora sim, casa de Deus é vocês. Sacrifícios espirituais não é mais com animais, é feito na casa de Deus. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Olha só a mente de Pedro. É claro que se você não conhece as duas casas de Israel, não entendeu porque eu sinalizei Oséias, falei algumas coisas assim, é porque você precisa assistir alguns vídeos que eu falo sobre isso. Vou deixar o link na descrição. Mas se você já conhece as duas casas de Israel, olha aqui. Olha que leitura. Olha que diferença. Você vai ter vontade de ler Pedro ou não vai? Aliás, qual foi a última vez que você leu Pedro? 2018. Nós entramos agora. 2017, você leu a carta de Pedro? Deixa aí nos comentários se você leu a carta de Pedro em 2017. Se não, é sinal amarelo. Eu sei que muitos irmãos não leram nem metade da Bíblia desde 2015. 15, 16, 17, na entrada para o 18. Não leram nem metade da Bíblia. Mas agora vocês vão passar a ler, não vão? Já tem um caminho limpo. Já vão ler compreendendo muitas coisas das festas, das duas casas de Israel. Vão aprender muito mais lendo. É claro que algumas outras coisas precisam ser sacrificadas para poder fazer essa leitura, mas vale a pena. Qualquer coisa que você for estudar relacionada à palavra de Deus, é melhor você estudar primeiro a palavra. Agora, aproveita que vocês têm pessoas para ensinar. Eu não tive quem me ensinasse tudo assim, dessa maneira. Eu aprendi essa questão das duas casas de Israel através de um judeu chamado Yaakov. Só que eu aprendi com muitas coisas do judaísmo, tanto é que eu lutei mais ou menos 1 ano para tentar desfazer isso. Mas isso me levou a estudar a Escritura. Eu vou contar esse testemunho para vocês. Deus me colocou entre pessoas para conhecer alguns pontos, até sobre a besta, o islamismo, etc e tal. Só que eu tive que filtrar muita coisa. Eu não tive quem me explicasse dessa maneira. Vocês têm. Mas não quer dizer que por isso não precisa ler. Precisa ler para Deus acrescentar muito mais. Tá bom? Então é esse o vídeo, né? Ele foi meio assim, meio calvinismo, meio anticalvinismo, meio falando das duas casas de Israel, mas eu quis fazer esse vídeo assim, tá bom? Então a gente se vê nos próximos estudos, link na descrição, se puder compartilhe o vídeo. A gente se vê nos próximos estudos então, tá bom? Deus abençoe.